Esposas, não preguem para seus maridos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 2. 4 de outubro. Muitos anos atrás, havia em nossa igreja um jovem casal loucamente apaixonado. Toda vez em que eu os via, eles estavam de mãos dadas e olhando-se nos olhos com grande alegria. Todos nós nos divertíamos muito em observá-los e estávamos empolgados com seu iminente casamento. Vários meses depois do casamento, notei que aquele jovem marido parecia abatido e deprimido. Procurei-o em particular e perguntei: Como está o casamento? Ele respondeu: Por que ninguém me avisou de quão terrível seria? Fiquei chocado com sua resposta. Então lhe perguntei: Por favor, diga-me o que está acontecendo para lhe dar uma impressão tão ruim do casamento. O marido passou a me contar sobre todas as regras que a esposa havia criado para ele e sua família. Por exemplo, se ele não lia a Bíblia ao acordar, ela se recusava a fazer o café da manhã. Sua regra era: sem Bíblia, sem café da manhã. Ele me disse que muitas manhãs ia à cozinha buscar sua sacola com o almoço e sua esposa lhe dizia: Hoje o Senhor me disse que você precisa jejuar, então não haverá almoço para você hoje. Você precisa dedicar tempo a orar. O jovem continuou a me contar que muitas noites, ao chegar do trabalho exausto, sua esposa ordenava a ele: Hoje à noite nos sentaremos no sofá e leremos a Bíblia juntos durante 2 horas, você, minha mãe e eu. Depois passaremos 1 hora em oração. Quando ouvi o que estava acontecendo, ri por dentro. Sabia que aquela doce esposa estava tentando incentivar seu marido a ser o líder espiritual de seu novo lar, mas sua abordagem não era eficaz. De fato, estava tendo exatamente o efeito oposto ao que ela desejava. Em vez de fazer com que o marido se sentisse mais próximo dela, essa jovem esposa estava empurrando-o para longe, ao pregar constantemente para ele e exigindo que ele se tornasse o líder espiritual que ela esperasse que fosse. Porém, após o casal participar de algumas sessões de aconselhamento comigo, a esposa recuou e deixou o marido assumir seu papel de liderança nos termos dele. Quando ela relaxou e permitiu que ele liderasse de um modo mais natural para ele, a tensão desapareceu do casamento e eles voltaram à felicidade conjugal. Uma esposa que assume o papel de pregar para o marido nunca encontrará muita eficácia nesse método. Geralmente, isso é um grande desestímulo para o marido, porque faz com que ele sinta que sua esposa, que deveria ser a sua maior apoiadora, se tornou alguém que o corrige e chefia. Os homens se ressentem desse comportamento. Foi por isso que Pedro disse às esposas: Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. No primeiro século, as mulheres se rendiam a Cristo mais facilmente do que os homens, uma situação que sempre pareceu existir na igreja. Isso significava que grande parte da igreja primitiva era composta por mulheres que haviam entregado a vida a Jesus, mas seus maridos permaneciam não salvos. É claro que essas mulheres queriam que seus maridos fossem salvos. Por isso, após um culto na igreja, elas frequentemente corriam para casa e começavam a pregar aos maridos. Elas se viam
como evangelistas ungidas por Deus para levar seus maridos para o rebanho. Porém, aqueles maridos não salvos não percebiam isso como uma bênção. Para eles, a pregação de suas esposas soava irritante e queixosa. Essa abordagem produziu resultados tão negativos que Pedro disse às esposas que parassem de pregar para seus maridos e, em vez disso, vivessem de maneira temente a Deus diante deles, como método de evangelização. Pedro escreveu: se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A frase, se ele ainda não obedece à palavra, sugere maridos não salvos, mas também poderia se referir a maridos salvos que não estão vivendo em obediência à palavra de Deus. As palavras não obedece provém do grego apeifo, que se refere enfaticamente a alguém que se recusa a ser persuadido. Essa pessoa não apenas ignora a verdade, ela a desafia e rejeita. Portanto, além de se referir aos maridos não salvos que ouvem a mensagem e a rejeitam, o tema mais provável de Pedro, essa frase também poderia se referir a maridos salvos que se recusam a fazer o que sabem que Deus quer que eles façam. Consigo pensar em muitas esposas cristãs que querem que seus maridos mudem. Elas imploram, pleiteiam, importunam e incomodam seus maridos o tempo todo para que eles façam de forma diferente isso ou aquilo. Porém, independentemente de quanto a esposa pressione o marido, ele permanecerá teimoso, obstinado e indiferente. Se Deus não tocar seu coração, fazendo com que ele responda por si mesmo, nada que ela venha a implorar e importunar no mundo transformará o seu coração. Esposa, quer seu marido seja salvo ou não, o método para influenciá-lo é o mesmo. Pedro diz que você pode ganhar seu marido sem nunca pronunciar uma única palavra. Agora, analise a frase, seja ganho, sem palavra alguma. A palavra ganho provém do grego kerdeu, uma palavra antiga que significa agir com inteligência. Na literatura secular, era frequentemente usada para representar alguém que venceu um jogo, como um sorteio com dados. No mundo atual, poderia representar uma pessoa que joga com inteligência e, por isso, leva o prêmio. Portanto, a palavra kerdeu, ganho, significa compreender, agir com inteligência, jogar o jogo corretamente, ou no vernáculo atual, jogar as cartas certas. Pedro está dizendo às esposas como ganhar o jogo de influenciar positivamente seus maridos sem jamais dizer uma palavra. Ele lhes diz que a coisa mais influente que as pessoas podem fazer é deixar seus maridos verem seu comportamento. A palavra comportamento vem do grego anastrofe, que se refere à maneira de uma pessoa se levantar e se sentar, entrar e sair, e se virar para lá ou para cá. Em outras palavras, anastrofe dá uma imagem de como uma pessoa conduz sua vida e como se comporta em todas as situações. Em função do uso dessa palavra, somos informados de que não há mensagem mais poderosa do que uma vida de temor ao Senhor, e que uma esposa que vive uma vida de temor ao Senhor diante do marido impacta grandemente as decisões dele e o modo como ele vive. As palavras gregas usadas nesse texto apresentam a seguinte ideia: se houver recusa em cumprir a palavra e fazer o que ela diz, você ainda poderá vencer o jogo sem pronunciar uma única palavra, simplesmente deixando seu marido notar e observar como você vive a sua vida diante dele.
Sou casado com uma mulher muito temente a Deus. Denise tem grande influência em minha vida, não pelo que diz, mas pelo modo como vive. Eu a vejo orando todas as manhãs. Observo como ela se sacrifica para me seguir e como sempre fez isso com o coração disposto e alegre. Eu a observei perdoar as pessoas que agiram mal conosco e com nosso ministério. Vejo com que atenção ela cuida de nossos filhos e o quanto ela ama a esposa de nosso filho. Ela fica ao meu lado, me apoia, me ajuda, me encoraja e é de fato a minha amiga mais íntima. A vida temente ao Senhor de Denise é o seu maior púlpito. Eu a vejo levantando-se, sentando-se, entrando, saindo, virando-se para lá e para cá. Por conhecer sua vida e sua atitude notável, tenho grande respeito por ela e ouço quando ela me fala sobre coisas que a preocupam. De fato, de todas as pessoas de minha vida, minha esposa é a que tem mais influência sobre mim e minhas decisões. Sua vida de fidelidade ao Senhor a capacitou para ter essa autoridade sobre mim. Seria possível dizer que ela conquistou a mim e o meu respeito porque me mostrou sua vida, em vez de apenas me pregar sermões. Esse é um bom exemplo da declaração de Pedro às esposas no versículo 2, de que os maridos observarão o vosso honesto comportamento. A palavra observar provém do grego epopteu, que significa observar, vigiar, monitorar, examinar ou manter sob observação. O tempo verbal usado no grego indica uma observação contínua. Isso significa que um marido não percebe o comportamento de sua esposa apenas uma vez. Pelo contrário, ele mantém sob observação seu comportamento e atitude o tempo todo. Esposa, deixe-me contar-lhe um segredo. Seu marido pode não lhe dizer, mas ele a está observando. Ele vê e fica surpreso quando você permanece feliz e contente em circunstâncias muito infelizes. Ele percebe quando você tem uma oportunidade de ficar irada, mas prefere ficar em silêncio e levar essa raiva ao Senhor. Seu marido observa sua atitude de não reclamar quando um sacrifício financeiro é necessário. Por outro lado, ele também nota quando você explode e diz coisas desagradáveis. Você pode ter certeza de que, embora não lhe diga, seu marido está constantemente monitorando a sua atitude e as suas reações às situações da vida. É por isso que Pedro diz que você deve deixar seu marido observar o vosso honesto comportamento. A palavra honesto vem de agnus, tem relação com santidade, pureza ou conduta irrepreensível. Em outras palavras, os homens percebem quando suas esposas são incríveis. A conduta temente ao Senhor de uma esposa é o sermão mais influente e poderoso que ela poderia pregar ao marido. Pedro prossegue dizendo: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Essa palavra temor não se refere ao tipo de medo que faz a pessoa tremer e estremecer porque está aterrorizada. Nesse contexto, transmite a ideia de respeito, sabendo que um marido se sente valorizado quando sente o respeito de sua esposa. Pedro exorta as mulheres a viverem santidade diante de seus maridos e a fazerem tudo o que puderem para demonstrar respeito por eles. As palavras de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, poderiam ser parafraseadas para transmitir esse significado. Esposas, seus maridos estão observando vocês constantemente. Eles veem vocês se levantando, veem vocês se sentando, veem vocês entrando e veem vocês saindo. Estão constantemente observando vocês. Por isso, certifiquem-se de que eles estejam vendo vocês viverem uma vida pura e santa, dando-lhes honra e respeito.
assim como vocês o fazem. Se você tem pregado a seu marido sem nenhum resultado, talvez seja tempo de mudar o seu método. Tome a decisão de qualidade de parar de falar a ele sobre o que você tem desejado que ele mude na vida dele. Em vez disso, leve as suas preocupações a Deus em oração. Deixe seu marido em paz e deixe Deus lidar com ele. Garanto que quando de repente você se calar e deixar de pregar a seu marido, ele perceberá que houve uma mudança na sua abordagem com relação a ele. Ele observará essa mudança em sua atitude. Ele observará que você não está mais corrigindo. Ele observará que você está deixando-o em paz e escolhendo um caminho diferente. Quando você aprender a ficar em silêncio em vez de pregar a seu marido, ele provavelmente começará a ouvir o Espírito Santo falar ao coração dele. E quando seu marido perceber que você mantém uma atitude excelente em meio a circunstâncias que não lhe agradam, o coração dele ficará atraído por você. Ele começará a ser persuadido e seu desejo de fazer mais para agradá-la começará a crescer. Veja, esposa, Pedro sabia exatamente do que estava falando ao escrever que você poderá ganhar seu marido sem uma palavra. Portanto, é tempo de você buscar a Deus e pedir que Ele mude seu coração e sua atitude para com o seu marido. Aprenda a ser sábia, mantendo a boca fechada e deixando sua vida temente ao Senhor e sua boa atitude fazerem a pregação por você. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que Tu me ajudes a aprender quando falar e quando ficar em silêncio. Não quero que meu marido me perceba como uma esposa irritante. Perdoa-me por pregar a ele quando eu deveria estar orando por ele. Ajuda-me a parar de me concentrar em todas as coisas que eu não gosto nele e a começar a trabalhar em tudo que precisa mudar dentro de mim. Quero ser uma bênção para o meu marido. Ajuda-me a viver uma vida de tal forma, temente ao Senhor e poderosa, que acabe se tornando meu púlpito em nosso casamento. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue pensar em uma ocasião em que seu marido resistiu aos seus contínuos pedidos de que ele fizesse algo, mas de repente mudou de ideia após você recuar e deixá-lo em paz? Você já teve momentos em que ouviu o Espírito Santo dizer: "Deixe seu marido em paz e eu lidarei com ele"? Você deixou seu marido em paz, como o Espírito instruiu, ou continuou a insistir para que ele fizesse o que você queria? Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com a pedra preciosa de hoje? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.